tenho tremor essencial desde quando eu era criança. O meu pai, ele começou a ter os sintomas com 50 anos. Eu comecei a ter os sintomas com 10. A cena ficou muito clara na minha cabeça, né? Eu tava batendo figurinha, era a figurinha dos Cavaleiros do Zodíaco. Meu amigo olhou pra mim e falou: por que você tá tremendo? Tá com medo? Eu falei: não tô com medo. E a partir daquele momento, eu segurando as figurinhas, eu comecei a olhar pra minha mão e ela tava tremendo. Eu lembro que eu fui pra casa e fiquei olhando, falei: o que eu tenho? E isso me levou durante um longo período da minha vida, que eu imaginava que era somente ansiedade. Eu tremia um pouquinho quando eu ia tomar café, tomar água. Aí eu comecei a sentir, mas não era nada, passou o tempo. Foi indo. Aí aumentou bastante. Pegava tinha dias eu segurava as duas mãos. Com o decorrer dos anos, dos 10 anos até os 39, na verdade, a doença só foi evoluindo, até chegar num ponto que eu estava almoçando numa praça de alimentação de um shopping e eu notei que a minha mão não conseguia segurar um garfo. E aí vem aquele medo, tá, eu estou assim hoje, como estarei daqui a alguns anos? Eu trabalho, eu sou garçom, para servir eu já estava tremendo um pouquinho, eu não estava servindo mais um café. Cada dia que passava eu ficava mais chateado, eu pensava, não, eu não vou trabalhar mais. Cheguei a procurar alguns médicos, né, quando eu tinha 25 ou 30 anos. Muitos médicos falavam que era ansiedade, então basicamente eu tomava um remédio para ficar mais calmo, só que não melhorava e eu não entendia também qual era o problema. Em certo momento da minha vida, basicamente 1 ano e meio atrás, o meu pai foi diagnosticado com mal de Parkinson e eu comecei a procurar um médico para entender se eu teria algum risco de ter essa doença. Quando eu procurei um médico, eu entendi que o que eu sofria não era Parkinson, era tremor essencial. São tremores que ocorrem numa pequena faixa aí da população. E nisso eu fui falar com meu pai e explicar para ele que ele deveria fazer todos os procedimentos, todos os exames, para a gente descobrir se realmente ele tinha Parkinson ou não. Eu fiz o exame e deu tremor essencial. Aí ele falou, tira todos os remédios. E aí eu busquei uma forma de amenizar isso, né? Existiam os medicamentos, existia também os procedimentos. Eu acredito que o medicamento acabava causando muitas reações. Eu acabei optando pela estimulação, porque o resultado é muito rápido, vem a curtíssimo prazo. Isso traz uma qualidade de vida fantástica, né? Para o paciente, para o meio que ele vive. E além disso, eu acho que uma coisa muito positiva de citar são os efeitos colaterais, que são quase nulos. Isso para o paciente eu acho que é tudo. E aí a ideia foi, eu primeiro faria a cirurgia, até para ver e conhecer como era. 4 meses depois, meu pai foi para a sala de cirurgia. Se não fosse capaz eu não fizesse. Porque o médico ia me falar, se quer fazer ou não, sabe? Aí eu ia pedir uma opinião dos outros. E ninguém ia me dar. Mas o Edson me inspirou muito. Eu vi a operação dele, aí me inspirou mais ainda. De 0 a 10, a minha escala de satisfação é 10, porque foi muito além do que eu imaginava. Eu imaginava que talvez eu ia parar um pouco de tremer, alguma coisa do tipo, mas cessar quase por completo os tremores é algo muito mágico. Vivo mais feliz, vivo mais alegre, trabalho com mais segurança. Parece que eu tenho um pouco mais de disposição na vida, para mim tudo está melhor. O maior ganho que você tem é no fator emocional e psicológico, né? Quando você tem o tremor essencial, você sempre está com aquela pergunta no seu ouvido: será que as pessoas estão percebendo que eu estou tremendo? Você não treme mais. Aí você começa a olhar para a sua mão, aí você fala: cara, eu parei de tremer. Então você esquece
psicologicamente você fica mais livre, solto. Para algumas pessoas pode parecer, nossa, mas você está falando só de um copo de água, mas é muito mais do que um copo de água. É algo que te impacta de maneira gigante na sua vida pessoal e profissional. E se dissesse assim, para fazer outra hoje, eu fazia, sem medo nenhum. A tecnologia ela vai se moldar de acordo com a nossa necessidade. Não é que a gente vai colocar aquele dispositivo uma vez e vai precisar voltar para uma mesa de cirurgia no hospital daqui a 5 anos. A gente vai ficar, sei lá, 20, 25 anos assistido pela Boston, consumindo ali toda a tecnologia, todo o suporte, toda a equipe e assim fazendo a nossa vida ficar cada vez melhor.